vimos por necesario manejar un concepto muy amplio de la educación y, como sabemos, en las brechas que presenta Latinoamérica, brechas de todo tipo, a partir de lo socioeconómico, los colectivos, las agrupaciones de la sociedad civil, las entidades privadas o los organismos que no son necesariamente centros educativos, como museos, centros culturales, grupos de artes diversas, como grupos teatrales, cine comunitario, grupos de danza, etcétera, etcétera, artistas independientes, han venido conformando espacios que complementan lo que nosotros denominamos la educación artística de manera ampliada y que muchas veces no se da de la manera adecuada en los colegios. Sin embargo, estos espacios y ámbitos distintos complementan a veces las ausencias o enriquecen las experiencias que se dan en las aulas, y de esta manera quisimos invitar a Celio Turino porque por la gran, digamos, apertura que tuvo como secretario de Cultura en el gobierno brasileño para poder implementar lo que conocemos como puntos de cultura, cultura viva comunitaria, y que creemos que es un ejemplo que se replicó rápidamente en otros países y que tenemos la suerte de tener con nosotros hoy en día acá. Entonces le damos la bienvenida a Sergio para que puedas compartirnos tus experiencias y tu ponencia. Gracias, Carlos. Gracias a todos de Faculdade de Belas Artes. Me recuerdo quando recebi a primeira invitação para vir acá, me quedei muito feliz. Há alguns meses, não, que me invitaram. Estou mais contente ainda por haver acompanhado todo esse processo, as apresentações dos dias anteriores, haver conhecido de uma maneira mais cercana Ana May Barbosa, que é uma referente para mim nesse processo todo, desde quando comecei a trabalhar em museus e todo o pensamento que ela desenvolve em torno da arte e educação. Sempre fomos cercanos, mas nunca presencialmente. No Brasil é muito grande. Também Lúcia, que conheci agora, por vezes nos conhecemos por fora do nosso país, né? E assim é bom também, porque só se pode ver a isla quando se sai da isla, não? É assim que se aprende muito. E também com os uruguaios. Me gostou muito o o manual anarquista. Depois me pedi uma cópia do que apresentasse. E com toda a gente acá. E sobretudo por Rui. Com a primeira apresentação, com as chicas e os chicos, não? E um ponto de cultura. E na sequência também, por vezes me gosta, eu sou escritor, e agora prefiro cada vez mais escrever que falar, assim. Escutar, e para escrever é necessário aprender a escutar, não? Então me gusta escutar os gestores de cultura acá em Peru, tanto de Lima, como também do Ministério da Cultura, apresentando os conceitos, a preocupação com a autonomia da gente, com o protagonismo da gente. Essa é uma construção que se faz. Gostaria de apresentar primeiro este agradecimento a todos por a invitação e pelo que pude participar. Sempre que viajo, estou junto com minha esposa, querida e amada Silvana, que sempre me acompanha. E nós outros... Há alguns anos, desde 2011, quando eu saí do governo do Brasil, em 2010, a partir de 2011, a gente começou a me invitar para caminhar por América Latina. Os brasileiros sempre se pensaram de espaldas
para a América Latina. Sempre se habla América Latina, como se fuera a América espanhola. Não, nós somos a América Latina. Nós falamos portunhol, como eu acá, que estou falando em portunhol, mas você compreende, não? Então, quizá em alguns séculos, algum tempo, hablemos todos portunhol. Assim nos integramos. É uma bendição, porque podemos seguir da terra del fuego, da terra mapuche, no sul do Chile, hasta o Rio Grande, nos entendendo, nos comunicando. Não há nenhum outro lugar no mundo que se pode ser assim. E nos comunicamos não somente por tentarmos falar despacio, ou em portunhol, ou da maneira que for, mas também porque compartilhamos nossas histórias, compartilhamos colonialidade, compartilhamos todas as nossas dificuldades, mas também toda a beleza que nós outros temos. Que beleza é essa que temos acá em América Latina? Não haverá tempo para falar muito sobre todo esse processo histórico, mas por vários motivos, por várias razões, acá na América Latina se reúnem todas as humanidades. E uma floresta bela, uma floresta forte, um bosque forte, é exatamente aquele bosque diverso. E creio que a grande contribuição que nesse momento a América Latina tem a ser para o mundo é apresentar sua diversidade em toda a sua potência. Mas para apresentarmos nossa diversidade e nossas potências, é necessário, primeiro, que nos descolonizemos. Também é necessário um processo de despatriarcalização e de desmercantilização das relações de vida. Porque todos os processos de vida estão acá no planeta, não hablo apenas de América Latina, todos os processos de vida estão capturados por la lógica de los sistemas, por la lógica do mercado, por la lógica do Estado, também das igrejas, também dos processos educativos, que são também muito enquadrados, muitas vezes, muito informais, tanto que se habla de formação, não? O que é formação? É poner na forma, não? E a forma de forma é forma, não sei se então há que pensar em processos mais orgânicos, não somente circulares, mas orgânicos mesmo, que tenham outra dimensionalidade. E acá, em nosso continente, nós vivenciamos esses processos também. Todavia, nos educamos a reprimir esses processos mais orgânicos. Mas se mirarmos para os pueblos originários, por exemplo, e de todos os países, no processo de educação indígena é um processo todo pensado para a autonomia, não? Um chico, uma chica com 12, 13 anos está pleno para a vida. Ele sabe caçar, sabe pescar, sabe fazer seus terreiros, sabe fazer sua casa, sabe se localizar no espaço, caminhar na floresta ou na selva, onde ser, não? Por los mares também. Esse é um processo de educação diferente. É também um processo de educação que não conforma a gente. Eu estive com o povo Totonaca, no estado de Veracruz, em México. Com os Totonaca, eu percebi o processo educativo deles, que é muito amplo. Em primeiro, para o povo Totonaca, uma pessoa só alcança a sua felicidade quando realiza seu dom.
quando se percebe cheia de sentidos e pode realizar seu dom, sua vocação plena. E assim eles transferem esse processo educativo para os ninhos e as ninhas, para os jovens. Os totonacas sabem, é dom de cada pessoa. Então logo a pessoa nasce, porque a partir do cordão umbilical, eles sabem ler, é o dom de cada pessoa. E guardam também o cordão. Agora se guarda também nas civilizações ocidentais para o ADN, não? Para o futuro, não? Mas eles guardam milenarmente o cordão umbilical. Mas é responsabilidade daqueles que leem o cordão umbilical não dizer para a pessoa, não dizer para o ninho qual é seu dom. Porque a responsabilidade da comunidade é permitir que a pessoa descubra seu dom por ela mesma. Então, o processo educativo dos totonacas envolve a possibilidade de que cada jovem, cada ninho, cada ninha possa percorrer um conjunto de casas. São 14. A casa do algodão, dos terríveis, a casa da comida, a casa da madeira, também há os roladores, não sei se vocês já visto, em Mesoamérica há os roladores que fazem conversatório com o inframundo, não sobem uma estaca com 30 metros de altura e depois vão bailando, se prendem por la cintura. Há um que está em um palo com 30 metros de altura e que toca sua flauta, não? Então, há 14 possibilidades assim. E o jovem é invitado a percorrer todas essas casas. Seria como acá em Belas Artes, se um estudante percorresse a casa da música, a casa das artes visuais, a casa do dibujo, e em um determinado momento ele se descobre naquela casa que revela seu dom. Mas há também, antes de ele percorrer todas essas casas, ele tinha que passar por la cantilã. Cantilã é a casa de los abuelos e de las abuelas. Há que se vincular com a ancestralidade, porque é exatamente por a ancestralidade que lá é a ancestralidade, como se diz? Lá. Paloma me auxilia lá. Que por vezes me confundo um pouco com a gramática. O problema de pensarmos que falamos um idioma é que não sabemos totalmente, mas eu perdi, já não tenho vergonha, assim vou aprender. Mas ele tinha que se vincular à ancestralidade. Depois de permanecer um tempo na casa dos abuelos, em Cantilã, ele percorre as outras. Descobriu seu dom, realizou sua felicidade. A educação ocidental é o oposto disso, não é? A educação ocidental é organizada para que a gente se prepare para o mercado, não é assim? É organizada para que a gente reprima suas capacidades de se perceber do mundo, não é? Então, temos que aprender com os pueblos originários. Acá, eu dei o exemplo de los totonacas em Veracruz, em México, mas creio que vocês devem conhecer outros exemplos acá, cercanos de vocês. Hasta porque em Peru se localiza a base da ideia de ponto de cultura. Eu não sabia. Quando pensei na ideia e na proposta dos pontos de cultura. Ponto de cultura é um conceito matemático que Arquímedes, o matemático grego, não? Dá-me um ponto de apoio e uma palanca e eu moverei o mundo. Assim, começamos e realizamos isso em Brasília. E sobre essa história, quem quer, há um livro que eu escrevi que está em espanhol
você pode compartilhar, está livre para bajar. Creio que algumas pessoas que querem, depois podem compartilhar com todos, e mesmo que eu apresento a ideia em detalhes. Mas depois, a partir de 2011, percorrendo a América Latina, eu vi que o que é um ponto? Um ponto é um nudo. O que é um nudo? É um quipo. O que é um quipo? É uma escritura que a gente ocidental não aprendeu a ler. Não significa que não seja uma escritura muito sofisticada. Por muito tempo, a gente imaginava que o tipo era uma forma de contabilidade, não? Mas não é solamente, porque há toda uma engenhosidade, não? Com o tamanho de los barbantes, os nudos, a forma de traçar os nudos, as colores, não? E ocorre que com o processo da conquista se destruiu isso, se matou os quipucamayos, que são os leitores de los quipos, não? Que são esses maestros, não? São os amalpas, não? Os mestres, não? E que foram mortos. Ocorreram, logo no século XVI, ocorreram alguns encontros ainda com quipucamayos e tudo, mesmo com os colonizadores espanhóis, mas há poucos registros, não? Mas se sabe que eles andavam, em verdade, com um livro, não? Assim, me encanta muito os quipos, porque é um livro com barbantes, com nudos de colores, e o quipucamayo, as imagens, creio que vocês já as viram, em que ele sacava e começava a contar histórias, não? Teria que ter esse mediador, que é o quipucamayo, que é o mediador entre o mundo da escritura, de los quipos e da oralidade. É algo muito sofisticado. Acá se falou muito desse processo de afeto, de emoções, não? Imaginemos nós outros uma maneira de leitura assim, em que a gente saca seus quipos e começa a falar. Descobrindo isso, vendo um pouco essa história, não? Eu percebi que em meu novo livro, que é este, Cultura a Unir os Pueblos, é uma edição em formato de livro de arte, porque eu queria que histórias como a que vimos aqui, histórias sencillas de jovens, deveriam ser contadas em um livro em formato de arte, porque o pueblo merece o melhor. Foi um esforço, porque este é muito caro, tanto que tenho apenas um exemplar, alguns querem outros, e que este eu vou regalar à biblioteca de acá de vocês. Em pouco tempo, sairá uma outra edição em formato de leitura. Espero que em espanhol. Cá também há a tradução em espanhol. Para escrever esse livro, eu saí caminhando, quem organizou toda a viagem foi minha esposa, saímos juntos, e fotografando também as experiências, e já decidi falar sobre os pontos de cultura a partir de Peru, não mais de Brasil. Um ponto em 3 dimensões é o capítulo em que eu apresento os conceitos dos pontos de cultura solamente a partir de experiências peruanas. Por isso, muito me encanta apresentar isso a vocês agora, nesse primeiro momento. Isso não desmerece o que hicimos em Brasil, ao contrário. Foi um grande esforço, hicimos 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios para 9 milhões de pessoas, isso por um período de 6 anos. Foi um grande esforço. Partimos de uma situação em que não se percebia essas ações da gente, da cultura viva comunitária, como se foi uma cultura que devesse ser
reconhecida e apoiada por el governo. No máximo se tratava como algo pitoresco, folclórico, não nesse sentido, mas de uma cultura em conserva, não no sentido de acá como apresentar, mas se tratava de uma outra maneira, se imponia a parte da cultura erudita e da cultura dos outros, assim, pelas caixas. Com os pontos também, uma primeira preocupação que nós outros tivemos em Brasil foi quebrar as hierarquias culturais, para criarmos novas legitimidades. Então, não pensem que no Brasil teríamos apenas pontos de cultura em favelas, ou com campesinos, ou em aldeias indígenas. Não. Teríamos também com jovens universitários, com grupos de vanguarda, porque era importante pôr todos juntos, sobretudo os jovens da cultura digital. Trabalhamos com software livre. À época, em 2004, começamos e hicimos muitas coisas, muitos talleres de conhecimentos livres, e que buscávamos aproximar, colocar cercanos os jovens de cultura digital com campesinos. E hacíamos a cercania de que uma semilla, ¿no? Una semilla crioula está para a alimentação, está para a organização da tecnologia da informação, assim como o software, assim como o software proprietário, Microsoft, essas coisas todas, está para a alimentação, assim como os transgênicos, as Monsanto e tudo mais que se patenteia na semilla da vida. Mira que trágico o que estamos fazendo com nós outros, não? A semilla de vida está sendo dominada e controlada por 5, 6, 7 empresas no mundo. Mas se ofereceu tanto. Como disse no começo, se a América Latina tem a oferecer agora sua diversidade para o mundo, a América Latina também ofereceu a comida, não? A gente morria de hambre. Imaginemos o que seria da Europa sem a maíz, a papa, o cacau. Você come cacau suíço e belga, não? É chocolate. Mas é da cá, não? Acá cerca de Equador, e que se circulou, ia também para Guatemala, com os maias. Um movimento maravilhoso que hacemos, não? De norte a sul, de leste a oeste, caminhamos por todos os campos. E acá era assim, né? Era assim que se chamava também o império com os incas, né? Tiwanaku Inca, que era o império das quatro partes, né? Do mundo. Então eu escolhi falar sobre essas histórias. Eu gostaria de contar essas histórias um pouco para vocês. Mas não gostaria de contar de acá, porque um ponto pressupõe a cercania. Um ponto de cultura é exatamente uma micro-rede, assim como a cultura viva é uma macro-rede de pontos, não? E para ser cercano, eu vou pedir uma coisa, se vocês permitirem, mas por favor, ergam o braço para dizer se está bem, senão continua acá. Eu prefiro me sentar acá. E gostaria que vocês chegassem mais cercano. Principalmente os mais jovens podem sentar-se ao solo. Pode ser? Estão de acordo? Pode ser? Então vocês venham para cá. Sim? Ah, não. Mucho trabalho. Eu, quando era jovem, aprendi assim. Minha abuela, as abuelas de meus amigos se reuniam na casa, não teníamos televisão, e se contavam histórias. Então, há que aprender a contar histórias e há que, sobretudo, aprender a escutar as histórias. Este é o mais difícil. Por quê? Porque quando escutamos as histórias, construímos processos narrativos.
E hoje não temos mais tempo para construir processos narrativos. Outros fazem a narrativa por nós outros. Na investigação por Google, por exemplo, ou Waze, não? Caminho por GPS, não? Em pouco tempo nós saberemos mais nos deslocar em mais das cidades, porque entramos no auto, ponemos ali o Waze e o Waze diz: este é o caminho. Mas será que é o melhor caminho? As referências, as pessoas que os outros encontram, não é? Então, por isso que é necessário retomar esses processos narrativos mais cercanos. O livro empieza assim, conhecem, não? E vamos direto para são histórias assim, de Guatemala, de El Salvador, são coisas muito lindas assim, que eu pude ter a oportunidade de conhecer. Não vou contar todas porque não há tempo, mas eu vou abrir por uma. Aqui. Ponto em 3 dimensões. Também entreguei o texto desse artigo, desse capítulo, esse aqui podem compartilhar, traduzir também, não? Essa é La Tarumba. La Tarumba, que está em Miraflores. Começou com Estela Paredes, Fernando também, eram palhaços, não? Que foram estudar na Europa, mas regressaram acá nos anos 80, um período muito duro acá em Peru, não? Terrível. José deu uma história de uma chica que escutava o sonido das bombas cerca de sua casa e a madre dela cantava músicas, pegava a guitarra e cantava as músicas, não? Para que ela, como chica, com 5 ou 6 anos, não se assustasse, não? Depois essa chica passou a estar acá em La Tarumba também, e aprender a fazer malabares, e arte de circo, teatro, e aí todo um processo de compromisso. Mas a história importante acá é exatamente que nesse momento dela, como chica, de 5 anos, 6 anos, não sei se é mais que isso, ela foi percebendo lá a corrida que ela teria a partir de sua madre, na coragem de sua madre. Imaginemos acá, se explotavam bombas, não? Nos anos 80, 90, e para que Soninha não chorasse, não ficasse preocupada, a corrida seria a partir da música. Você perde esse processo de acorrida. Quantos ninhos vivem nas casas sem ter esta possibilidade? Não? Quantos ninhos também, que podem viver em casas de classe média, estão ali com seus videogames e não têm essa corrida? Um papel, na responsabilidade de vocês, na responsabilidade de um ponto de cultura, é fazer essa corrida, não? E não era fácil. Para chegar a todo esse processo, era necessário. Para chegar a tudo isso, era necessário que a gente se organizasse de alguma maneira, mas o país estava muito desorganizado, não? Então eles aprenderam a fazer seus espetáculos teatrais, com títeres, percorreram as serras, seriam artistas que poderiam estar trabalhando na Europa, com Cirque du Soleil e tudo mais, mas decidiram fazer um compromisso muito grande com sua gente, não? Criaram um espetáculo na época que era Karate Domitila, e que a censura impediu que fosse realizado, mas realizaram em muitos lugares, não? Depois, não te calas, Domitila, não? Isso era um outro, porque essa também é uma outra característica que os artistas têm que fazer. Têm que driblar, não? Driblar, que é essa palavra cá? Driblar é quando eu voltei em futebol, não? Têm que saber, você não pode por acá, vai por acá. Você passa, você volteia e tal. Têm que aprender a ser. Mas acá é uma experiência, uma dimensão grande, um ponto de cultura, não? Que tinha circo,
1000 alunos, não sei quantos, mas centenas de alunos, estão estruturados, estão em Miraflores, não? E tudo mais. Mas tem aqui também Javier Maravi. Conhecem Javier Maravi? Javier Maravi é um teatreiro que veio da Serra, não? E ele foi viver também em uma área que é mais distante acá de Lima. E ele construiu em sua casa, com recursos de sua família, assim, poucos assim, não? Ele vive acá arriba e ele construiu um centro cultural, Huaytay. E é um trabalho deles. E aprenderam a fazer as coisas de uma maneira sencilla. Mirem cá, esta pequena foto. Sou eu. Chegando. Este sou eu. Eu fui recebido com um violino e com dança. Por quantas pessoas? 2, 3, 4. Alguns jovens, não? Esta é uma delicadeza que se deve ter em um ponto de cultura. A delicadeza. Porque a partir da delicadeza se estabelece o respeito. Foi em 2017 que estive acá. Estive, creio que em maio, junho, não sei. Pouco antes ocorreram a cheia, não? A chuva, não? Acá, o ponto de cultura estava cheio de donações para a gente. Esse era o papel do ponto de cultura. Não era deles, poderiam fazer seu trabalho? Não, eles decidiram se comprometer com a gente. E acá, Javier, acá esta chica, linda, já deve ter crescido um pouco mais, e que contou histórias para a Jo. Como eu estou contando histórias para vocês. E esse é o espaço, a ventana do ponto de cultura de Huaytay, entende? Da cá, de Huaytay, eu fui para este lugar. Porque não temos nada, lo haremos tudo. Na entrada de Vila Salvador, não? Eu percebi a força e a potência de Vila Salvador, não? Vocês conhecem? Não serei eu, um brasileiro que vai apresentar acá. Creio que vocês conhecem. No deserto tem 100, 200 mil habitantes, não? Está tudo acá. Me gusta acá de ver os tuk-tuks também. Eu andei de tuk-tuk algumas vezes acá em Peru, não? Em Vila Salvador? Mototáxis. Eu chamo de tuk-tuk. Em Quito tem muitos, não? Perigosos. Acá em um centro cultural, Vichama. Esta é a entrada. Eles prepararam para que eu fosse, no livro eu conto as histórias, não? Apresentações para os ninhos, para os jovens, era uma apresentação de César Vallejo. Então, tinha uma apresentação da galina, era semeadora, não? Ela semilha, sembradora, a galinha sembradora, não? Depois era César Vallejo, com suas poesias, assim. Mais tarde era um encontro de filosofia, e foram centenas de pessoas que atuaram nesse ponto de cultura por até 2 horas da madrugada. No final, tivemos uma apresentação de música também, que era com este músico acá, não me recordo o nome agora, que é a esposa de uma candidata a presidente, não sei. Sim, é muito interessante porque ele transforma filosofia em música, não? Suas músicas são muito filosóficas, muito interessantes. Então, e no meio disso tudo, eu pude ir a um outro grupo que estava fazendo uma coisa, estava fazendo cinema, creio que em Santa Rosa, cá. Era um festival de cinema com jovens. Universitários que trabalhavam no cinema, uma coisa que estava começando. Todas essas são dimensões de um ponto. Poderiam estar escritas em um quipo, por nudos diferentes. Um nudo seria mais largo, um nudo menos
menor, um nudo tem mais tempo, há mais histórias, mais colores. Essas são as três dimensões de um ponto. Nesse livro já não está uma outra coisa que eu escrevi, que no texto que enviei para vocês, que ele. Aí eu resolvi, a partir desta observação em Peru, eu resolvi estudar mais os quipos Camay. Então, aí que eu hice a associação. A rede de um ponto de cultura, para eu, seria como um quipo Camay, que tem essa responsabilidade. Por quê? Porque a cultura, para ser bem sembrada, ela tem que trabalhar, tem que atuar em um hilo muito tênue entre tempo e espaço. Há que compartilhar território e memória. Porque quando se comparte memória, quando se comparte tempo, há histórias e tradições que nós outros vamos nos comunicando. Também quando se comparte território. Nas sociedades no século XXI, se destrói a possibilidade de compartilhar memória, porque as narrativas são de fora para dentro, e território também. A gente circula e todos com seus celulares, assim, com narrativas de los outros. Então, para que tenha a cultura, é necessário ter tempo e espaço, território e memória. Aí também uma outra coisa, a cultura ela caminha em um hilo muito tênue entre a tradição e a invenção. Não cabe apenas reproduzirmos os processos de tradição, até porque as tradições foram inventadas em um momento. Aí um historiador, Eric Hobsbawm, que já apresentou isso de uma maneira muito clara, demonstrando historicamente todos os processos de invenção das tradições, que vocês como estudantes e tudo podem investigar, não? Mas as tradições elas incorporam também uma série de prejuízos, não? Se falamos de despatriarcalização, há que também romper com alguns processos tradicionais. Mas não cabe nos separarmos da tradição também. É um pouco a história de Ariadne e Teseu. Vocês conhecem? Do herói grego, não? Herói ateniense, mas que foi para a isla de Creta, que era uma outra civilização, não helênica, uma civilização minoica que era matriarcado, inclusive. Teseu enfrenta o Minotauro dentro do labirinto, mas Teseu não poderia sair do labirinto, não tivera a inteligência de Ariadne. Há muitas histórias sobre o hilo de Ariadne, não? A que mais me gusta é que ela desfaz sua veste, sua roupa em camisas. Ela é mais bonita. Em história, o mais importante são os mitos, como nós construímos e como construímos essa narrativa a partir da beleza. Aí outra história que é com hilos de ouro, com hilo de ouro. Não, eu prefiro assim. Desfez sua veste e deu suas manos para Teseu e permitiu que Teseu saísse do labirinto. Este é o hilo de Ariadne. Quando cortamos o hilo de Ariadne, é que este hilo é sobretudo feminino, não? Quando cortamos esse hilo, nós perdemos no labirinto. Nas sociedades contemporâneas, estamos perdidos no labirinto. Há que refazer o hilo de Ariadne, não? E ao refazer esse hilo de Ariadne, temos no contato com a tradição, com a arte tradicional, mas a cultura também necessita de la invenção. Cultura é tradição e invenção, e criação. Não se consegue criar sem ter o raiz. Senão se hace uma criação que se perde na coisa vulgar, na coisa que não se constrói. Era essa história. Acá também é assim. Acá é outro capítulo, não vou entrar nisso. Mas esse eram também jovens em Cusco. Me encantou.
Acá, o que eles estão fazendo é capoeira. Su maestro de capoeira brasileiro já estava a 4.000 metros de altura, estava frio acá. E eles se reúnem em um cerro. Cusco já está elevado, então era um cerro em Cusco, imagina. Já era mais frio ainda, não? E eu fui para conhecer algo que estava começando. Não tinha nem personalidade política, nada. Eram os jovens que se reuniam, né? Eu fui conhecer uma manifestação cultural em Cusco, era um umbigo do mundo, e o que eles faziam? Capoeira. Esse maestro alemão. E que estava vendo, escrevendo um brasileiro da capoeira. Essa é a riqueza da cultura também. A cultura há que entender. Acá já para com o livro, depois vamos buscar na biblioteca. Mas sabe, já estou encerrando para abrirmos para perguntas. Mas a riqueza da cultura está no processo também de interação. Mas só se pode fazer um processo de interação quando nós outros sabemos quem nós outros somos, para ter diálogo. Eu diria que é uma combinação assim entre identidade e alteridade. Quem somos por nós outros é quem somos por o outro. E como nos percebemos em outro. E aí é uma dimensão também que tenho que dizer, que é a dimensão da arte. De todas as habilidades humanas, a que mais permite que uma pessoa se perceba em relação a outra e possa organizar suas emoções, sua construção narrativa do mundo, é a arte. Ela nos transpõe. Quando vemos uma obra de arte, quando escutamos uma sinfonia ou uma música qualquer, somos tocados por profunda felicidade ou profunda tristeza também. Sabemos de histórias, porque alguém nos contou, nos narrou. Assim, acá, senão, eu pedi a pizarra. Então, um ponto de cultura é assim. Se escreve assim. Aqui está escrito um ponto de cultura. Poderia escrever também como um tipo também, assim, não? Não? Poderia ser assim. Mas também podemos escrever assim. Ponto de cultura é autonomia, mais protagonismo, sem ter na autonomia e ao protagonismo não há ponto de cultura, mas só com autonomia e protagonismo também não há. Há que elevar a potência das redes. Porque assim, aqui tem um ponto, não importa do que ser, pode ser um ponto de teatro, um ponto como de Latarum, um ponto como esse dos jovens de Cusco, o que ser. O importante é que ele se realize assim, ó. Eu vou falar assim, cada um quer acá, quer autonomia, e tiene protagonismo, não? Que é de dentro, é verdade? É da cá para cá. Mas não basta. É necessário acelerar os processos de câmbio mais horizontais, assim. Também acá é uma geometria plana. A vida não é plana, é que acá está mais fácil a sermos assim. B, C, D, E. Prefiro definir assim porque qualquer um pode ser. Mira que não há mais, A não é mais A. Porque há um A e um B, assim. De modo que A passou a ser A, B, B. Mas não é assim também, porque há um outro passo, que é este. Há muitos pontos. Por isso um ponto em 3 dimensões, mas que são muitos mais, né? Apenas já quis
Percebem que este ponto interfere nesse, afeta este, em processos de cercania, porque este afetou este, que afeta, é assim. Quando se realiza uma articulação em rede de los pontos de cultura, aí, entre os pontos de cultura, aí sim, os pontos acontecem de fato, e a cultura viva se hace presente e se comparte o comum, porque compartilhar história, compartilhar memória, compartilhar território, compartilhar espaço, é compartilhar o comum. E nós outros perdemos o sentido do comum. E aí que resgatá-lo, porque há um gigante que nos quitou da capacidade de percebermos o comum. Não consideramos mais as semijas como comum. É água, é lário. Daqui a pouco, em pouco tempo, mesmo é lário. E outras coisas, educação, saúde, né? Não? Era isso. Este é um ponto. Então, um pouquinho. Graças. Si hubiera preguntas, pasamos el micro. Levanten la mano nomás. Allá viene. ¿Qué tal? Buenos días. Quería hacer una consulta con respecto al esquema que realiza en la pizarra. ¿Qué percepción es lo que concibe sobre autonomía? Y en esta fórmula, ¿dónde entraría un poco tema de comunidad? Sugiro que más personas hablen y después yo hablo de una vez. Entonces, continuamos con la pregunta. Levante la mano nomás. Hay uno lá, acá, al fondo. Atrás y acá. Bueno, quisiera hacer una pregunta. Ya, yo quisiera preguntarle que dentro de su trabajo, que es de tipo más sentido práctico, o que va usted a la comunidad, si tenía hecho un trabajo de tipo antropológico, ¿no? Porque no solamente no creo que es la cuestión activa, ¿no? Sino que también tiene que empaparse la cuestión teórica, ¿no? De cada zona. Esa sería mi pregunta. Todo lo que he podido apreciar de parte del señor Celio, o sea, se tendría que regresar a una posición cultural incaica, no partiendo de ahí, porque según como relata usted, es la ciencia más sabia, más inteligente que se ha podido ver, ¿no? Hasta el momento. Esa sería mi... Gracias. Complementando la pregunta que por ahí te han hecho, quería ver si podías complementar la relación entre protagonismo y comunidad, y en relación a lo que el último colega también ha hablado, un poquito cómo entiende la tradición, cómo entiende la continuidad de la tradición en el tiempo. Ok, paramos acá, después para hacer, no me pierdo un poco. Bien, cultura y comunidad, creo que hay una cercanía muy grande. Comunidad se hace a partir del común, hay que compartir cosas comunes. Y cultura se realiza a partir del compartir del común. Mas cultura é processo. Quando pensamos em cultura, há que pensar em agricultura. Como hacemos com a agricultura? Preparamos a terra, sembramos, se acompanha o crescimento das semillas, das plantas, se hace a colheita, se separam as melhores semillas e se hace tudo novamente. E novamente, novamente. Então, há que pensar de uma maneira circular. ¿No?
Na agricultura é mais físico, não? Na cultura é mais intangível, mas a cultura é um processo de construção de comunidade. É o cultivo das comunidades. É isso. Assim será. Há que conseguir pensar do concreto para o abstrato e do abstrato para o concreto. De fato, eu diria, há muitas formas de inteligência. Muitas, inúmeras. Eu não conseguiria dizer a mais inteligente, mas sim, é muito sofisticada a inteligência que se desenvolveu acá em Peru e não somente nos Andes, não somente no período incaico, não? Porque há outros períodos também, e com coisas muito lindas. Aliás, eu estava em Mali, em um museu que agradeço, não conhecia Mali, é um museu maravilhoso. Não? Também eu conheço razoavelmente o Museu Largo, que me gusta demais, assim, mas Mali eu não conhecia. A organização da cerâmica que fizeram é muito didática também, que permite percebermos as diferenças todas. Não? Então, há muitas coisas. No processo de corte das pedras também, que é poliédrico também, não? Que é uma coisa, de uma engenharia muito sofisticada. Não? Nos armazéns também, que se vê nos Andes, não? Coisas muito sofisticadas. E, sobretudo, a forma da linguagem, que é a linguagem matemática. Nós outros escrevemos em uma linguagem alfabética, mas o alfabeto não é a única maneira de escrita. Há os textiles. Texto, textil. Tem ela mesma. Muitas vezes nos textiles se conta histórias profundas de uma comunidade, são marcas. Também é uma outra forma de escrita. Há os ideogramas, que em China, em Japão, se constrói de uma forma fonética. Há os nudos também. É a matemática, cara. Vejamos a história com os hieróglifos do Egito. Hasta a invasão de Napoleão ao Egito, se pensava que os egípcios eram analfabetos, não tinham escrita, porque aqueles hieróglifos não eram decifráveis. Foi quando se encontrou a pedra de Rosetta e um arqueólogo, Champollion, teve a sorte de nesta pedra ter coisas escritas em aramaico, grego e hieroglifos. Então ele traduziu os hieroglifos. Acá não se tiene a pedra de Rosetta. Por quê? Porque no processo de conquista foi de construir uma igreja sobre cada templo. Foi de quitar, e muito rápido, não? Em poucas décadas se cometeu um genocídio como não há outro na história, não? Então as coisas se perderam. Mas há que refazer. A história também é uma recontação permanente. Então vamos em algum momento, quem sabe, se encontra uma pedra de Rosetta em algum lugar. Mas há esse sentido dessa abstração, dessa construção muito sofisticada que é de uma linguagem matemática, não? Como da antropologia, que o senhor que está mais ao fundo colocou. Sim, a ideia de um ponto de cultura é, sobretudo, entender. No fundo, é uma pessoa deveria ser um ponto de cultura. E isso tem um significado grande. E aí, remeto de novo para a matemática. Tinha um arquiteto romano, Vitrúvio, que ele hizo nas abóbadas romanas, não? Coisas muito sofisticadas, e ele deixou uma equação que os sábios da Idade Média passaram séculos tentando decifrar a equação da proporcionalidade das mãos, do tronco, da cabeça e tudo. Quem decifrou foi Leonardo da Vinci. Arte e matemática. Encontrar aqui. Isso se cambiou a forma de pensar a vida e o papel do humano a partir do Renascimento, não? Então, há que vasculhar assim.
los procesos tradicionales, ¿no? En verdad sería mejor dizermos de la ancestralidad. Hay que resgatarmos nuestras ancestralidad más profunda, ¿no? Que seriam nuestras raízes. E a partir desse reconhecimento de nossa ancestralidade, que é diversa, não? Podem mirar para vocês acá. Nem todos acá são andinos. Não têm a ancestralidade incaica, mas são afetados por ancestralidade incaica e por outras. Em verdade, os incas eram os imperadores, né? E a ancestralidade quichua, né? E aymara. E de todos os outros povos, quantos idiomas se falavam naquele período, não? Então, cada um tinha sua ancestralidade. E gente que veio por migração, por colonização, e acá se mestiçou e tudo. Então, o fundamental com a tradição é encontrar o hilo, que é um caminho assim, não? Imagine, Ariadne com Teseu, não? Tinha cá, é labirinto, vai para cá, por vezes se encontra um lugar que não pode sair e volta, mas aí na salida, não é? Assim. Então, o papel da tradição é encontrar esse hilo. E eu diria também que não é finito. Jamais se encontra o hilo permanentemente. Mas isso não importa. O que importa é a cultura em movimento, não? Ok? Bueno, le damos las gracias a Celio. También queríamos un intercambio hacer de regalos. Le queremos dar el libro Histórico de Cuba. Se lo damos con mucho cariño. Ayer con Luis comentamos en broma si era un cherry para el libro, pero en realidad es más un gesto de cariño, porque estamos muy agradecidos por todo lo que estamos compartiendo, y recordar de que hoy día a las 5:30 vamos a hacer una mesa con los 3 ponentes para cerrar una clausura. Terminar diciendo de que lo que se generó en Brasil fueron casi 3.500 puntos de cultura a través de estas políticas de visibilización y de conexión de grupos y de colectivos trabajando de una manera, digamos, que no se había visto antes de estas políticas planteadas por Celio. Muchas gracias.